Conhecendo as portas espirituais. Todos nós temos portas em nosso ser que nos conectam ao mundo espiritual e ao fluxo de Deus. São as portas do espírito, da alma e do corpo. Para que o fluxo do rio de Deus flua através da nossa vida sem nenhum bloqueio, precisamos limpar essas portas. Vamos conhecer um pouco sobre cada uma dessas portas e aprender como limpá-las. Acompanhe as imagens no vídeo para se ter uma compreensão melhor sobre as portas. Tudo começa com a glória de Deus, a presença dele dentro de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vieram fazer morada em nosso espírito, como Jesus nos prometeu. Eles desejam ocupar o trono do governo em nossas vidas. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa porta que Jesus fala é a porta do nosso coração, no nosso interior, onde está o trono do governo de Deus em nossa vida. Chamamos essa porta de porta do primeiro amor. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus é o nosso primeiro amor. Não se trata de um estado de quando você se converteu a Cristo. Jesus quer entrar em nosso coração e se assentar no trono do governo em nossa vida. Ele quer ser o único a governar em nós. Se Jesus não está governando em nosso ser, outra força estará. Se Ele não está no centro do nosso coração, outro Deus estará. Precisamos limpar toda sujeira em nosso coração, tudo aquilo que tem roubado o lugar de Jesus, tudo o que tem roubado nosso tempo. Jesus quer que sempre nos voltemos a Ele em primeiro lugar. Ele quer ser o primeiro de tudo em nossa vida. O primeiro que conversamos ao acordar, o primeiro que sabe de tudo o que passamos, nossos anseios e preocupações. Quando a porta do primeiro amor está limpa, nós permitimos que Jesus entre e se assente. Dessa forma, o rio da glória de Deus começa a fluir para as outras portas. Não devemos limpar as portas apenas uma vez, mas constantemente. Quando passamos tempo em intimidade com Jesus, nos certificamos de que a porta do primeiro amor se mantém limpa, aberta e fluindo da glória do Senhor. Diariamente podemos fazer declarações sobre as nossas portas. Não podemos ficar limitados a orações específicas. Devemos sempre convidar a Jesus para que Ele nos conduza e nos ajude a limpar as nossas portas. Ele pode conduzir a cada um de maneiras diferentes. Ele pode trazer coisas específicas à sua memória, na qual você precisará renunciar. Em outros momentos, apenas caminhar em intimidade com Ele pelo jardim será o suficiente. À medida que abrimos a porta interna do primeiro amor, a glória de Deus flui primeiro para o nosso espírito e então desenvolve os nossos sentidos espirituais. Depois, a glória flui pela nossa alma e transforma nossa alma. Depois, a glória flui pelo nosso corpo.
O fluxo da glória de Deus vem de dentro do nosso interior para fluir até o externo. Em João, capítulo 7, versículo 38, Jesus nos diz: Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus veio habitar em nosso ser mais íntimo. Precisamos permitir que Ele flua através de nós e que saia de nós, transformando a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. À medida que abrimos a porta do primeiro amor, começamos a permitir que Ele inunde todo o nosso ser. Quando abrimos a porta do primeiro amor, o rio flui para o nosso espírito. Então nos rendemos à presença de Deus em nosso ser interior. Depois da porta do primeiro amor, temos as outras portas do Espírito. São os sentidos espirituais. O Espírito Santo age através dos nossos sentidos espirituais. Em nosso espírito existem diferentes sentidos, ou diferentes ações do Espírito. Precisamos deixar a glória de Deus fluir por meio deles e ativá-los. É o Espírito Santo passando por essas portas em nosso espírito e saindo em nossa alma. A glória de Deus é o fluxo do rio que limpa as portas. A porta principal que está no centro do nosso ser é a porta do primeiro amor. A partir dessa, o rio flui para as portas do espírito, passando pelas portas da alma e pelas portas do corpo, até fluir totalmente para o nosso exterior, para que possamos manifestar o reino de Deus. Cada uma dessas portas precisam estar limpas e desbloqueadas, para que possamos manifestar o reino de Deus na terra como é no céu. As portas do Espírito são temor do Senhor, reverência, oração, esperança, fé, revelação, intuição e adoração. A seguir, vamos conhecer um pouco sobre cada uma dessas portas, mas eu gostaria de frisar algo. É o Espírito Santo quem nos revela as portas do nosso ser. Ele pode descrever cada uma das portas de uma forma diferente para você. Vamos explicar apenas como uma base para termos um pouco de noção sobre cada uma dessas portas. Temor do Senhor. Temer a Deus é diferente de ter medo dele. No amor não há medo. Quando conhecemos a Deus e o seu amor, desenvolvemos um relacionamento íntimo, de confiança e respeito. Nós descobrimos a sua grandiosidade e enxergamos a nossa pequenez. Vemos que um Deus tão grande escolheu habitar dentro de nós, tão pequenos e tão cheios de falhas. Mas é por isso que a glória dele, o seu fogo, vem de dentro de nós, para purificar cada área impura do nosso ser. A iniquidade é algo que bloqueia a porta do temor do Senhor. Como Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando perdemos a consciência da santidade de Deus, da sua grandeza, esse é um sinal de que a porta do temor do Senhor está bloqueada. Precisamos pedir ao Espírito Santo para nos direcionar a respeito do que pode estar mantendo essa porta fechada. Isso precisa fazer com cada uma das portas. O Espírito Santo nos guiará a estarmos orando, declarando e agindo, e até mesmo mudando hábitos ou pensamentos, e etc. Porta da reverência. Essa porta está bem ligada ao temor do Senhor. Cada porta sempre deve estar em alinhamento com uma ou mais portas. O temor e a reverência andam juntos.
precisamos estar honrando e respeitando a Deus. Temos que ter a consciência de que não faremos nada que venha trazer descrédito ou desonra ao seu nome, mas sempre procuraremos honrá-lo. Porta da oração. Quando falamos de oração, não estamos falando sobre ficar de joelhos ou colocar nossas mãos juntas e terminar com amém. A oração, na realidade, se trata de uma comunicação bidirecional, onde o Espírito de Deus, onde a mente de Cristo, onde o coração do Pai estão fluindo através de nós em um relacionamento íntimo. É por isso que orar em línguas é tão importante, porque é o nosso espírito orando e se comunicando com Deus. Podemos fazer isso sem cessar. Podemos treinar para continuar orando, mesmo quando a nossa mente consciente estiver em outro lugar. Há coisas que bloqueiam essa porta, que nos impedem de manter essa comunicação no espírito. Mas passar um tempo orando em línguas, intencionando que essa porta seja limpa, pode ajudar muito a fortalecer essa área do seu espírito. Porta da esperança. Essa é uma porta que está ligada à porta da fé. Jesus é a nossa esperança viva. Quando essa porta está limpa, desbloqueada, conseguimos manter o nosso olhar fixo em Cristo. Olhamos as coisas de um ângulo diferente. Olhamos de cima para baixo, contemplamos os projetos, os sonhos de Deus para a nossa vida. Vemos com o olhar dele. Se a desesperança começar a surgir em sua vida, e se você não conseguir mais enxergar os planos de Deus para a sua vida, esse é um sinal de que essa porta precisa ser limpa e desbloqueada. É o Espírito Santo quem nos guia e nos leva para um lugar mais alto, e então restaura a nossa esperança. Porta da fé. Quando andamos no Espírito, andamos em fé. Jesus é o consumador da nossa fé. O Espírito Santo nos enche do seu poder, e então operamos nos dons. Quando a porta da fé está alinhada, andamos no sobrenatural. Vivemos pelo que vemos no Espírito. Exercitar os sentidos espirituais e manter a comunhão com Deus aumenta a nossa fé e mantém essa porta sempre fluindo à glória de Deus. Porta da revelação. Esse é um dos sentidos espirituais que está relacionado com a visão espiritual. Essa porta se alinha à porta da intuição. Deus fala conosco de várias formas, através de cada sentido espiritual. Na porta da revelação fluem os sonhos, visões, imagens, inspiração, luz, conselho e sabedoria. Precisamos estar atentos para discernir cada uma das maneiras que Deus usa para se comunicar conosco. Porta da intuição. Esse é um sentido espiritual que envolve também o sentimento. Podemos ouvir a voz de Deus dentro de nós através da intuição. É o Espírito Santo que nos revela a vontade do Pai. Às vezes você pode sentir uma sensação, um instinto, um pensamento que você precisa fazer algo, ou uma direção futura, sobre você ou sobre outra pessoa. Manter o relacionamento com o Espírito Santo ajuda a desbloquear essa porta. Quanto mais íntimo você se torna, mais nítida se torna a voz dele. Porta da adoração. Adoração não é cantar.
É um estado de completa obediência e rendição a Deus. É a entrega total e a submissão total à vontade de Deus para nossas vidas diariamente. A porta da adoração se alinha à porta da oração. Adoração também é se manter em comunhão com Deus o tempo todo. É uma fragrância que sai de dentro do nosso coração. A maior chave para manter essas portas em alinhamento e sem bloqueios é a comunhão, o relacionamento íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abra a porta do seu coração e permita que Jesus entre. Convide a Ele para visitar com você cada uma das suas portas e que Ele o ajude a limpá-las, a arrancar todos os bloqueios. Agora vamos conhecer as portas da alma, que são consciência, razão, imaginação, mente, emoções, escolha e vontade. A porta da consciência. A consciência pode ficar cauterizada pela exposição repetida ao pecado ou por sistemas de crenças. Precisamos da nossa consciência limpa, clara e nítida. A iniquidade bloqueia a porta da consciência. Devemos pedir ao Espírito Santo para nos direcionar, nos trazer à memória o que temos feito de errado e nos arrepender. O arrependimento limpa toda a sujeira da consciência. O sangue de Jesus também flui entre as portas, e esse é o grande purificador. A porta da razão. Essa é a área da mente onde o intelecto humano reside. Ao longo da vida, muitos desenvolvem sistemas de crença que acabam bloqueando a porta da razão. A incredulidade é um grande obstáculo. Há um lado em nosso cérebro que é programado para ver, para crer, onde tudo funciona pela lógica e sempre deve haver uma resposta precisa. Em nossa caminhada na busca para obter mais de Deus, precisamos estar totalmente rendidos. Se não entregarmos todo o raciocínio humano, não poderemos ir mais fundo em Deus. Nem sempre teremos todas as respostas que precisamos. Nem sempre tudo fará sentido. O reino de Deus é multifacetado. Às vezes, o que para mim faz sentido, para você não fará. Deus tem diversas maneiras de se revelar. Precisamos estar abertos e permanecer em comunhão com Ele. Como Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se permanecermos rendidos em intimidade com Ele, não haverá dificuldades em aceitar algo novo, que para uma mente racional não faz sentido algum. A porta da razão precisa estar alinhada com a porta da fé. Porta da imaginação. A imaginação é os olhos do coração. Para entrarmos no reino celestial e irmos mais fundo no relacionamento com Deus, é fundamental que desenvolvamos a nossa imaginação. Na cultura ocidental e no sistema educacional, somos treinados para não usar nem valorizar a nossa imaginação. A imaginação nos foi dada por Deus, para que pudéssemos ver o que Ele está fazendo, para que pudéssemos ter visões, ver sonhos, ver os reinos celestiais na tela da nossa imaginação. Precisamos aprender a usá-la novamente e treiná-la para que cresça e se desenvolva. A incredulidade também é um grande obstáculo na porta da imaginação. Como Jesus disse, quem não for como criança não entrará no reino dos céus. Se não tivermos a simplicidade que uma criança tem,
não veremos o reino. Muitas vezes nós somos como Tomé. Queremos ver manifestações gloriosas de olhos abertos para ter certeza de que foi Deus, e não atentamos para a simplicidade, a voz mansa e suave de Deus. A imaginação é apenas uma porta. Quando entrarmos por ela e desenvolvermos cada vez mais esse sentido, tudo no reino de Deus irá se tornar cada vez mais claro para nós. Precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente. Então, o Espírito Santo nos guiará. Na imaginação é onde fica armazenada as imagens que vemos ao longo do nosso dia. Às vezes, imagens impuras insistem em permanecer, contaminando a imaginação e a nossa mente. Precisamos adotar um estilo de vida de arrependimento. Essa é uma grande chave para evitar sujeiras permanentes em nossas portas. No caso da imaginação, quando vermos algumas imagens que não provêm de Deus e que apenas está nos contaminando, primeiro devemos nos arrepender de ter visto a imagem, mesmo que tenha sido algo que não foi por escolha própria. Depois de se arrepender, você deve aplicar o sangue de Jesus na sua imaginação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode imaginar um balde de tinta vermelha e um pincel, e na sua imaginação você pode começar a pintar a imagem que não deve estar lá. Você pode pintar com o sangue de Jesus, e a imagem consequentemente desaparecerá, porque o sangue de Jesus é purificador. Porém, se a imagem persistir em continuar, você pode usar outras ferramentas. Pode imaginar o fogo consumidor de Deus destruindo a imagem. Ou simplesmente você pode imaginar uma lixeira destrutiva que destruirá totalmente a imagem indesejada. O Espírito Santo conduzirá você da melhor forma possível. Apenas peça a ajuda dele e se renda a ele. Porta da mente. A mente é composta pela mente consciente e subconsciente. É nesse lugar onde estão os programas de armazenamento. Aqui encontramos nossas memórias, as coisas que Deus nos disse e o nosso sistema de crença. É como a memória de um HD de um computador. Tudo está armazenado lá. A mente subconsciente é o nosso coração, e ela fica em um lugar entre o nosso espírito e a nossa mente consciente. Nela estão contidas as memórias, as crenças, sentidos de valores, mentiras, verdades e mentalidades. Na parábola do semeador, Jesus chama o subconsciente de solo, e é lá onde todos os tipos de sementes podem ser plantadas. Nossa mente subconsciente é afetada pela natureza do nosso DNA, dos nossos pais, que estabelecem mecanismos de defesa e enfrentamento. Nossos padrões de comportamento vêm daquilo em que acreditamos. A forma como fomos criados também tem um efeito muito grande em nosso subconsciente. Muitas pessoas têm experiências dolorosas e traumáticas que o levam a agir de certas maneiras. A forma como fomos educados, seja por nossos pais ou pela sociedade, nos levam a definir padrões do que é certo ou errado em nossas mentes. E crescemos acreditando em uma verdade ou em uma mentira. Todas essas coisas também se conectam com os espíritos familiares atribuídos à nossa vida. Eles nos conhecem e mentem para nós.
a fim de nos fazer operar a partir de um falso sistema de crenças. Todas essas coisas dentro de nós se manifestam do lado de fora da maneira como pensamos. Então, coisas como nossas reações, nossas atitudes, nossas respostas, medo, preocupação, tudo vem de dentro e se manifesta em nossa mente. Quando a revelação vem, seja das Escrituras ou de experiências celestes ou terrenas ou do Espírito Santo, as coisas podem começar a mudar. Então, nós temos a oportunidade de nos rendermos a Ele, e Ele pode lidar com os espíritos familiares que mentem para nós. Nossos padrões de comportamento começam a vir da revelação da verdade do que Deus diz, especialmente sobre quem somos. Nossa mentalidade deve ser baseada na verdade de quem Deus diz que somos. Dessa forma, as nossas atitudes, pensamentos e ideias fluirão do nosso espírito para nossas mentes, de dentro para fora. Mas, se não lidarmos com todas essas coisas no nosso interior, teremos continuamente gatilhos que nos desencandeiam a pensar de uma maneira particular. E aí onde o conflito ocorre. Devemos estar dispostos a permitir que Deus nos transforme de dentro para fora. Precisamos renovar a nossa mente, receber a mente de Cristo. Quando meditamos na palavra de Deus e recebemos a revelação do que Deus realmente está dizendo e pensando ao nosso respeito, essa é uma das formas de limpar a porta da mente. A sujeira que é a mentira precisa ser arrancada e substituída pela verdade. Orar declarando a limpeza do nosso DNA também é um dos meios de manter a nossa mente alinhada ao fluxo do Espírito. Porta das emoções. As emoções fazem parte da nossa alma. É onde estão as nossas reações e os nossos sentimentos. É pelas emoções que somos movidos. É das emoções de onde surgem os sentimentos profundos. As emoções afetam a nossa estima, afetam o quanto nos sentimos valorizados, amados, aceitos, seguros e encorajados. Todos nós, algum dia, tivemos necessidades não atendidas. Talvez quando éramos crianças ou em algum relacionamento, acabamos não recebendo tudo o que deveríamos ter recebido em forma de amor, de segurança, aceitação, encorajamento e assim por diante. Então acabamos com baixa autoestima ou decepção em nossa vida. O resultado disso é que nos sentimos inseguros, rejeitados, dependentes de outras pessoas ou em relacionamentos codependentes. Tentamos suprir as nossas necessidades dessas maneiras porque não tivemos um relacionamento correto com Deus. Ele é o único que pode suprir de forma adequada as nossas necessidades. Buscamos ser preenchidos exteriormente e acabamos sendo feridos. Então sentimos culpa, vergonha e carregamos muitas mágoas não curadas com as pessoas que nos decepcionaram e causaram dor em nossa vida. Como não aprendemos a perdoar e liberar essas pessoas, isso acaba gerando raiva, ressentimento e amargura, que são todos os aspectos emocionais. Essas emoções podem governar completamente as nossas vidas, se nós permitirmos. Temos que lidar com elas. Elas afetam o que se passa em nossa mente consciente e em seguida desencandeiam reações o tempo todo. Nosso comportamento, nossas reações a determinadas situações
não acontecem do nada. Todas as nossas ações e reações derivam das coisas que estão dentro de nós. E Deus deseja que nós possamos agir no perdão e que nós sejamos restaurados, mudados e renovados para que as fortalezas e todas as mágoas e dores que estiverem presas em nossos corações e emoções sejam tratadas. As nossas emoções não são algo ruim. Quando essa porta está limpa, quando somos curados e restaurados, estaremos prontos para receber o fluxo do coração de Deus. O Pai também tem emoções, sentimentos, que vêm de uma fonte pura. Ele quer que nós sejamos receptores dos seus sentimentos. Precisamos estar fluindo no amor de Deus para liberarmos para as outras pessoas. Jesus agia o tempo todo em compaixão. Esse era um sentimento constante na sua vida. Ele fazia o que via o Pai fazendo. Ele recebia do Pai o amor e liberava sobre as pessoas. As emoções nos fazem estar sensíveis à voz de Deus e à sua vontade. A limpeza da porta das emoções é algo que pode ser profundo, mas com a ajuda do Espírito Santo, você será bem direcionado em cada área das suas emoções que precisam de limpeza e restauração. A porta da vontade. Essa porta está relacionada ao desejo e disposição de fazer algo. Quando nos afastamos da vontade de Deus e começamos a fazer as coisas de acordo com a nossa própria vontade, a porta da vontade vai se tornando bloqueada. Barreiras como incredulidade, indecisão, controle, orgulho, insegurança, dúvida, medo, falta de persistência, preguiça espiritual começam a surgir. Todas essas coisas precisam ser tratadas. Deus quer que estejamos alinhados à sua vontade e não à nossa. Quando essa porta é limpa, nos tornamos cheios de humildade, confiança, ousadia, coragem, persistência, determinação, perseverança e autodomínio, que é um fruto do Espírito. Não podemos esquecer que tudo no reino do Espírito flui do amor e da comunhão com o Pai. Conforme nos aprofundamos em conhecer o seu amor e o seu coração, tudo vai se tornando mais leve. O que antes parecia uma obrigação ou um fardo pesado de carregar, se tratando das coisas espirituais, no relacionamento íntimo com Deus, começamos então a fazer tudo por causa do seu grande amor. A nossa vontade própria se rende à vontade dele. É o Espírito Santo quem nos ajuda diariamente a nos rendermos. Precisamos orar pedindo a Ele. Porta da escolha. A escolha é uma ação. Essa porta deve estar bem alinhada com a porta da vontade e da consciência. Diariamente temos a opção de escolher entre uma coisa e outra, obedecer e se render a Deus ou continuar agindo de acordo com a nossa própria vontade. Ou vamos nos alimentar da árvore da vida e viver em comunhão íntima com Deus, ou seguiremos o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o caminho que nos afasta de Deus. Sozinho não conseguiremos vencer os obstáculos diariamente e escolher seguir a Jesus em intimidade. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar.
Basta tomarmos uma decisão de nos render. Se todas as outras portas estiverem limpas e fluindo a glória de Deus, não terá como as barreiras persistirem no seu caminho. Apenas continue se rendendo, e logo a sua mente e consciência estarão totalmente renovadas e ativadas. As suas escolhas serão uma ação cada vez mais consciente de acordo com a vontade de Deus. Vamos conhecer agora a última seção, que são as portas do corpo. Elas estão alinhadas com os sentidos espirituais. O nosso corpo é como uma porta para entrarmos no reino do Espírito. A primeira porta é a porta do tato ou toque. Nas portas do corpo, vemos que há duas direções. Uma é o que vem do externo para dentro e a outra o que sai de dentro para fora, como nas outras portas também. Muitos traumas são ativados por meio do toque. O toque desencadeia o gatilho tanto para traumas como para o fluir do reino através de nós. Quando as portas do espírito e alma estão limpas, desbloqueadas e fluindo a glória de Deus, não tem como as portas do corpo permanecerem bloqueadas. As águas do rio de Deus são como uma torrente que sai destruindo todo obstáculo pela frente. Através do toque, com imposição de mãos, a unção pode ser liberada sobre a vida de alguém de uma forma mais intensa. Nós também podemos sentir de forma profunda o toque do sobrenatural em nossas vidas. Esse também é um sentido espiritual. Porta da boca. Em Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que está em nosso interior é o que vai fluir para fora, ou águas limpas ou contaminadas. Da nossa boca pode sair bênção, mas também pode sair maldição. Por isso precisamos cuidar e limpar das nossas portas do nosso interior. Quando vivemos em comunhão íntima com o Senhor, apenas flui de nós fontes de vida. Há um poder muito grande com o que sai da nossa boca, frequências poderosas. Deus criou o mundo apenas com as palavras da sua boca. E Ele colocou o seu poder criativo dentro de nós, através do seu Espírito. A porta da boca se alinha com a porta da fé. Quando declaramos as verdades do reino de Deus, estamos agindo em fé, e com certeza se manifestará aquilo que declararmos com a nossa boca. Essa porta também é um sentido espiritual, o sentido do paladar espiritual. Assim como sentimos o sabor das coisas terrenas que comemos, no espírito também há sabores que podemos experimentar. Conforme crescemos em intimidade com Jesus, seremos levados a lugares no seu reino celeste, onde participaremos do seu banquete e poderemos sentir o sabor no nosso corpo físico. Porta do ouvido. O ouvido físico é uma porta que precisamos cuidar muito bem. Há traumas que entram em nossa alma através de coisas que ouvimos. O que ouvimos pode nos levar a um lugar mais alto em Deus ou nos manter aprisionados. Se ouvirmos coisas que edificam, cresceremos em fé. A fé vem através de ouvir. Existem adorações que, através de ouvirmos, somos conduzidos a um lugar mais profundo em intimidade com Deus. Podemos pedir aos anjos do Senhor que guarde cada uma das nossas portas.
Assim como foi colocado 2 anjos com espada flamejante na entrada do jardim do Éden, Deus também pode colocar em cada porta do nosso ser anjos em forma de fogo para proteger as nossas entradas. Dessa forma, se ouvirmos algo que não veio da parte do Senhor, isso passará pelo fogo e será totalmente consumido. Nessa porta há também o sentido espiritual, que é os ouvidos espirituais. Podemos ouvir a voz de Deus de diversas formas. Ele se comunica através de cada um dos sentidos espirituais. Porém, também é possível, sim, ainda nos dias de hoje, ouvirmos de forma audível a voz de Deus. Mas para isso precisamos desenvolver bem os nossos ouvidos espirituais. Podemos não somente ouvir a voz de Deus, mas ouvir os sons que vêm do céu, a frequência do seu reino. Basta nos alinharmos, exercitar diariamente o nosso espírito e, acima de tudo, manter a comunhão íntima com Deus. Quando focamos no relacionamento com Deus, em buscá-lo apenas por causa do seu amor, todas as outras coisas virão, conforme você envolve o seu espírito na comunicação íntima com Deus, todos os seus sentidos vão sendo ativados. É impossível estar em contato com Deus e não ser transformado no corpo, alma e espírito. Porta do nariz. Essa é a porta por onde respiramos o ar de Deus, o fôlego do seu espírito. O ar que respiramos também pode influenciar negativamente ou positivamente o nosso interior. Uma respiração acelerada, cientificamente, foi comprovado que traz riscos de problemas cardíacos, problemas de memória, dentre outros males para o nosso organismo. A frequência do reino de Deus é uma frequência de paz e quietude. Quanto mais desacelerados somos, mais facilmente poderemos entrar no Espírito e discernir a voz de Deus. A nossa respiração tem tudo a ver com estarmos calmos ou não. Através da respiração, podemos perceber isso. Praticar meditação guiada pelo Espírito Santo nos ajuda a relaxar e a respirar da forma correta. O sentido do olfato espiritual também pode ser ativado através dessa porta. Assim como o paladar espiritual, podemos sentir fragrâncias espirituais. O reino celestial está repleto de cores e fragrâncias. O reino celestial está repleto de cores e fragrâncias. A porta dos olhos. Essa porta está ligada com a porta da imaginação e da revelação. Temos que tomar cuidado com aquilo que vemos. As imagens que entram pela porta dos olhos podem acabar criando traumas internos em nossa alma, porque as imagens são gatilhos para as nossas emoções também, e podem bloquear a nossa imaginação de vermos os reinos celestiais. Os nossos olhos devem ser constantemente santificados. Não podemos esquecer que os olhos são a lâmpada do corpo. Espero que esse estudo tenha edificado seu espírito. Lembre-se que é o Espírito Santo quem revela a cada um. Peça a Ele para lhe mostrar as portas do seu ser e que Ele te dê compreensão sobre o significado de cada uma dessas portas. Que Ele possa ajudar você a limpar e restaurar as suas portas. Apenas fazer uma oração de limpeza às vezes não será suficiente.
Então será necessário alguma mudança de hábito ou renovação da mente.